Quero cumprimentar a todos, a todas, com boa noite, aos nobres vereadores, vereadora Mônica, a toda a imprensa falada e escrita, bem como a todos que nos assistem pela rede social. Câmara Municipal de Itajubá, a 10ª reunião ordinária do dia 16 de março de 2020. Gostaria de pedir ao senhor secretário, vereador Renato Moraes, que fizesse a chamada dos vereadores. Muito boa noite a todos. Chamada da 10ª reunião ordinária, vereador Antônio Raimundo Santi. Presente. Vereador Carlos Molina. Presente. Vereador Kleber Davi. Presente. Vereador Dr. Kenner Maia. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Vereador Jorjão da Saúde. Vereador Marcelo Kraus. Presente. Vereadora Mônica Chaves. Presente. Vereador Renato Moraes. Presente. Vereador Ricardo Zambrana. Presente. Vereador Sebastião Silvestre. Vereador Tenente Melo. Vereador Vladimir Bananeiro. Presente. Vereador Zé Maria Bão. Vereador Zé Pequeno. Vereador Wilson do Povo. Presente. Eu quero dar as boas-vindas aqui na pessoa do Rogério, a toda a família da Maria Aparecida da Silva em memória, que hoje se encontram aqui, para que possam receber a moção de pesar em virtude do passamento da nossa irmã, amiga, Maria Aparecida. Sejam bem-vindos. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus e havendo um número regimental, eu declaro abertos os trabalhos dessa reunião ordinária. Algum dos vereadores gostaria de 1 minuto de silêncio? Perfeito. Gostaria de pedir para a nossa assessora que fizesse a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da 9ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itajubá, realizada aos 9 dias do mês de março de 2020, às 19 horas. Composta à mesa pelo presidente Sebastião Silvestre da Costa, primeiro vice-presidente Carlos Eduardo Correia Molina, segundo vice-presidente Kenner Augusto Maia, primeiro secretário Renato Nascimento de Moraes e segundo secretário José Maria Silva. Feita a chamada, verificou-se a ausência do vereador Rodrigo Sampaio Melo, em virtude de uma viagem agendada anteriormente de caráter pessoal. Minuto de silêncio. Os seguintes vereadores solicitaram 1 minuto de silêncio. Os vereadores Jorge Andrade e Wilson Batista Paiva, pelo falecimento da senhora Leontina Mendonça Silva. O vereador Kleber Davi, pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Goulart Rodrigues. O vereador Carlos Eduardo Correia Molina, pelo falecimento da senhora Ema de Oliveira Santos. Votação da ata. Ata da 8ª reunião ordinária do dia 3 de março de 2020. Após leitura, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Correspondências. Ofício número 6 de 2020 do vereador Rodrigo Sampaio Melo, comunicando sua ausência na reunião. Convite da Paróquia Sagrada Família para a missa de posse do seu novo pároco e reitor do Santuário de Nossa Senhora da Piedade, Padre Omar Aparecido Silveira, dia 22 de março de 2020, às 16 horas, no Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Proposições sem discussão. Indicações de números 129 a 148, de autoria dos vereadores Antônio Raimundo Santi, Marcelo Kraus Rezende, José Vladimir dos Santos, Carlos Eduardo Correia Molina, Jorge Andrade, Joel Carlos de Almeida e Wilson Batista Paiva. Moção de congratulação aos senhores Bruno Mendes, João Marcelo, Clécio Balbino e Marcelo Aguiar, organizadores do Bloco do Gafanhoto, de autoria do vereador Fabrício de Oliveira Machado, aprovada por 14 votos, com ausência no plenário do vereador Renato Nascimento de Moraes no momento da votação. Moção de congratulação ao coronel Otterson Luiz Nocelli, de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida, aprovada por unanimidade dos presentes. Apresentação de projetos. Projeto de lei número 4461 de 2020,
que institui e inclui no calendário de eventos e festas do município de Itajubá a Semana Municipal do Rádio, de autoria do vereador Kleber Davi, baixada as comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Substitutivo ao projeto de lei 4449 de 2020, que altera a redação da linha A do inciso 9 do artigo 9º da Lei 3342 de 2019, de autoria dos vereadores Renato Nascimento de Moraes e Rodrigo Sampaio Melo, baixada as comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Projeto de Decreto Legislativo número 482, que denomina Prefeito Saulo Germiniani a ponte que liga os bairros Varginha e São Sebastião, de autoria dos vereadores Kleber Davi e Joel Carlos de Almeida. Baixado à Comissão Especial, os vereadores Presidente Fabrício Oliveira Machado, Relator José Roberto Floriano, Membro Wilson Batista Paiva e Suplente Vereador Carlos Eduardo Correia Molina. Projeto de Decreto Legislativo 483, que denomina Avenida São Francisco de Assis, o trecho da rodovia Itajubá-Maria da Fé, compreendido entre o Alto Poço Itajubá até a delimitação do bairro Juru, de autoria do vereador José Maria Silva. Baixada a Comissão Especial, os vereadores Presidente Fabrício Oliveira Machado, Relator José Roberto Floriano, Membro Wilson Batista Paiva e Suplente Carlos Eduardo Correia Molina. Ordem do dia, leitura de parecer. Projeto de Lei 4448, que dispõe sobre a proibição do uso de veículos movidos a tração animal e a exploração animal para tal fim na área urbana no município de Itajubá, de autoria da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação apresentou parecer desfavorável. Substitutivo ao projeto de lei 4287 de 2018, que dispõe sobre a proibição de uso de herbicidas e agrotóxicos para capina química em áreas públicas e privadas na zona urbana do município de Itajubá, de autoria do vereador Kleber Davi. As comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária apresentaram pareceres favoráveis. Projeto de Lei 4436, que institui e inclui no calendário de eventos e festas do município de Itajubá a Semana Municipal das Mulheres Empreendedoras, de autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes. As comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia apresentaram pareceres favoráveis. Projeto de Lei 4450, que cria cargos de educador infantil, altera o anexo 1 da Lei Complementar número 10 de 2002, de autoria do Prefeito Municipal. As comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer apresentaram pareceres favoráveis. Projeto de Lei 4451, que altera a Lei Complementar número 71, de autoria dos vereadores Sebastião Silvestre da Costa, Kenner Augusto Maia, Renato Nascimento de Moraes e José Maria Silva. As comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana apresentaram pareceres favoráveis. Único turno de discussão e votação. Emenda 1 ao projeto de lei 4445, que dá nova redação ao artigo 1º do projeto de lei 4445, que dispõe sobre a revisão da remuneração dos servidores públicos municipais nos termos do artigo 37, inciso 10, da Constituição da República, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Em votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Emenda número 1 ao projeto de lei 4455, que altera a redação da emenda e do artigo 1º do projeto de lei 4455, que dispõe sobre a revisão dos subsídios dos secretários municipais e procurador-geral do município, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Em votação, aprovada por 14 votos, sendo contrário o vereador Jorge Andrade. Segundo turno de discussão e votação simbólica. Projeto de lei 4445, com o resultado da votação da emenda, que dispõe sobre a revisão da remuneração dos servidores públicos municipais, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição da República, de autoria do prefeito municipal. Em votação, aprovada por 13 votos, com a abstenção dos vereadores José Maria Silva e Kenner Augusto Maia. Projeto de lei 4447, que altera a Lei Municipal número 3.353, de 2019, que disciplina o parcelamento, a ocupação e uso do solo no município de Itajubá, de autoria do prefeito municipal.
Em votação, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei 4455, com o resultado da votação da emenda, que dispõe sobre a revisão dos subsídios dos secretários municipais e procurador-geral do município, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, de autoria da mesa diretora. Em votação, aprovado por 12 votos, com abstenção dos vereadores José Maria Silva e Kenner Augusto Maia, e sendo contrário o vereador Jorge Andrade. Projeto de Lei 4456, que dispõe sobre a revisão dos subsídios do prefeito, vice-prefeito do município de Itajubá, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição da República, de autoria da mesa diretora. Em votação, aprovado por 7 votos, com abstenção dos vereadores José Maria Silva, Kenner Augusto Maia e Fabrício Oliveira Machado, e sendo contrários os vereadores Kleber Davi, Ricardo da Fonseca Tame Zambrana, Antônio Raimundo Sante, Jorge Andrade e Marcelo Kraus Rezende. Projeto de Lei 4457, que dispõe sobre a revisão e reajuste da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Itajubá, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, de autoria da mesa diretora. Em votação, aprovada por 14 votos, com abstenção do vereador Kenner Augusto Maia. Neste momento, o presidente passa a presidência ao primeiro vice-presidente, vereador Carlos Eduardo Correia Molina. Uso da tribuna. O comandante do 56º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel André de Oliveira Colli, fez uso da tribuna para a prestação de contas da segurança pública no município de Itajubá. Neste momento, o vereador Joel Carlos de Almeida solicita a retirada da tramitação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 82 de 2019, que altera a redação do artigo 18 da Lei Orgânica do município, de autoria dos vereadores José Maria Silva, Rodrigo Sampaio Melo, Wilson Batista Paiva, José Roberto Floriano, José Vladimir dos Santos, Joel Carlos de Almeida e Kleber Davi. Em votação, foi aprovada por 11 votos, com a ausência no plenário dos vereadores Fabrício Oliveira Machado, Renato Nascimento de Moraes, Sebastião Silvestre da Costa e José Roberto Floriano. Grande expediente. O vereador Jorge Andrade fez uso da palavra. Encerramento da sessão. Nada mais havendo a tratar, às 21h35, o senhor presidente em exercício deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 9 de março de 2020, assinam os vereadores Sebastião Silvestre da Costa e Renato Nascimento de Moraes. A ata da última sessão ordinária está em discussão. A ata está em votação. Os vereadores que concordem em aprová-la permanecem como se encontram. A ata está aprovada, com a ausência do vereador Kenner, com a ausência do vereador José Roberto Floriano, com a ausência do vereador Joel Carlos de Almeida, e também a ausência do vereador Tenente Melo. Leitura das correspondências. Não há correspondências a serem lidas, senhor presidente. Leitura das proposições sem discussão. Indicações. Vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves indica junto à secretaria competente para analisar e tomar providências cabíveis para a possibilidade e viabilidade de colocação de faixas elevadas na altura da Avenida José Ernesto Coelho, esquina com a Rua Pouso Alto, bairro Reborjão, pois a falta de visibilidade dos motoristas que vêm na avenida sentido Moquém e Reborjão, neste trecho, e falta de redutores de velocidade naquela avenida já resultaram em vários acidentes, neste caso de veículos que descem a Rua Pouso Alto para entrar na Avenida José Ernesto Coelho. Justificativo, por favor. Justificativa. Apresento esta indicação atendendo ao pedido dos moradores do trecho em questão que procuraram pelo nosso gabinete porque estão preocupados com familiares e vizinhos e usuários daquela via.
Solicito a atenção do Poder Executivo no sentido de uma visita técnica para análise e possibilidade de instalação de redutores de velocidade neste trecho em especial, mas também em toda a extensão da avenida, para que providências simples como a sugerida possam ser tomadas antes que vidas sejam perdidas e nossa população fique prejudicada. Vereador Fabrício Oliveira Machado sugere ao senhor prefeito entrar em entendimento com a Secretaria Municipal de Obras para identificar e notificar os proprietários dos terrenos baldios existentes nas seguintes vias: Rua Florival Rodrigues Ferreira e Rua Professora Márcia Ude. Fazer conforme determina a legislação vigente, que trata da limpeza e manutenção dos terrenos não edificados. Vereador José Maria Silva sugere ao Executivo para instalar uma academia ao ar livre para atender os moradores do bairro do Juru. Vereador José Maria Silva sugere ao Executivo que realize a aplicação de massa asfáltica na Estrada Municipal São João Batista e na Estrada Lourenço Velho, no bairro do Juru. Vereador José Maria Silva sugere ao Executivo para realizar a pavimentação asfáltica na Rua dos Pitacilgos, no bairro Ano Bom. Vereador José Maria Silva sugere ao Executivo a necessidade de entrar em entendimentos com a Secretaria Municipal de Obras para realizar a construção de uma ponte de concreto na Estrada Santo Agostinho, no bairro do Juru. Vereador José Maria Silva sugere ao Poder Executivo a necessidade de entrar em entendimentos com a Secretaria de Obras para a construção de uma praça no loteamento Santa Teresia, no bairro Reborjão. José Maria Silva sugere ao Executivo a necessidade de entrar em entendimentos com a Secretaria Municipal de Obras para realizar a reforma da quadra esportiva e do alambrado, localizado na Praça 15 de Janeiro, no bairro Reborjão. Vereador Carlos Eduardo Correia Molina sugere ao Departamento de Obras que faça o nivelamento do piso de paralelepípedo da Rua Dona Lica Pereira, em frente ao número 19, no bairro Santo Antônio. Vereador Carlos Eduardo Correia Molina sugere ao Departamento de Obras que faça o nivelamento do piso do estroncamento das ruas Benedito Pereira dos Santos com a BR-459, no bairro Santa Rita de Cássia. Segue fotos do local. Vereador Wilson Batista Paiva sugere ao senhor prefeito que entre em entendimento com a Secretaria de Obras para a execução dos trabalhos de recomposição do leito carroçável em toda a extensão da Rua Basílio Dias Pinto, no bairro de Estiva. Vereador Wilson Batista Paiva sugere ao Executivo para entrar em entendimentos com a Secretaria de Obras para realizar a capina no canteiro central que divide a Rua Miminda Viana e a praça que cruza as ruas abaixo citada: Rua Dr. Luiz Pereira de Toledo, Rua Frutuoso Ramos de Lima e Avenida Miminda Viana, no bairro Oriente. Vereador Wilson Batista Paiva sugere ao senhor prefeito que entre em entendimento com a Secretaria de Obras para a execução dos trabalhos de recomposição do leito carroçável da Rua Dr. Vicente Vilela Viana, entre os números 132 e 145, no bairro Cruzeiro. Vereador Kleber Davi sugere à mesa diretora que envie um ofício ao chefe do Executivo, solicitando resposta do seu requerimento, número 129, de 2 de dezembro, com as devidas respostas. Justificativa, por favor. Justificativa. A presente cobrança refere-se à solicitação de envio para esta casa de cópias e de processo licitatório dos contratos com as empresas locadoras de banheiros químicos do município. Vereador Jorge Andrade sugere ao presidente da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana que convide o secretário municipal de Obras, senhor Alberto Teixeira, para comparecerem a esta Casa Legislativa, em reunião de comissão, para informações sobre assuntos relacionados à entrega de materiais para a população nesse período pré-eleitoral, de como será essa autorização. Vereador Renato... Justificativo, por favor. Justificativa. Devido à grande demanda de denúncias que tem chegado ao nosso gabinete, inclusive de vereadores fazendo entregas em carros oficiais, acho oportuno dar esclarecimentos e passar os procedimentos corretos. Vereador Renato Nascimento de Moraes solicita à Secretaria de Obras do município, na figura de seu secretário municipal, Antônio Alberto Teixeira, e também a Secretaria de Governo, na figura de seu secretário municipal, senhor Alfredo Honório, que
que realize com urgência a manutenção do pavimento da Rua José Paz, no bairro Jardim das Colinas. Moção de pesar. Moção de pesar, de autoria do vereador Sebastião Silvestre da Costa. Eu quero agradecer já a oportunidade que eu estou tendo neste momento de fazer essa moção ou essa homenagem à família, a nossa irmã Maria Aparecida da Silva. Gostaria de fazer aqui a leitura. Excelentíssimo senhor Carlos Eduardo Corrêa Molina, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal. Senhor vice-presidente, eu, Sebastião Silvestre da Costa, vereador que a esta subscreve regimentalmente apoiado, eu venho apresentar a Vossa Excelência a moção de pesar pelo passamento de Maria Aparecida da Silva, que nasceu em 22 de setembro de 1953. Maria Aparecida casou-se com José Benedito da Silva, a qual teve 4 filhos: Rogério, Rosilene, Renata e Regiane. Foi avó de 8 netos e 2 bisnetos. Dedicou-se boa parte de sua vida trabalhando como cozinheira para os alunos da creche Nossa Senhora de Lourdes, onde trabalhou e pôde ali transmitir seus valores. Para todos os que tiveram o privilégio de conviver momentos ao seu lado, era provável visualizar o amor que transmitia a todos. É muito gratificante poder passar por este mundo e deixar valores. Ela com certeza deixou muitos, por exemplo, amor, amizades e a bondade, com o coração sempre pronto a estender a mão e ajudar sempre o próximo. Os familiares sentem abençoados por todo o legado deixado e que não tem preço. São os que hoje, porque houve um esforço, uma dedicação em proporcioná-los o melhor que ela pôde oferecer. Hoje, ela já não se encontra mais em nosso convívio, mas as lembranças boas sempre estarão na memória. Mas ela será sempre recordada como uma grande mulher, guerreira, e foi um privilégio conhecê-la, pela maravilhosa pessoa que foi como mãe, amiga de todos. Carregamos em nossos corações, junto à fé, junto com ela também levando a fé, e isso também foi algo que Dona Maria Aparecida deixou como exemplo a ser seguido. Nesta fé que temos, garante um dia reencontrá-la. No versículo bíblico de João 11, 25 e 26, diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Maria Aparecida, filhos, netos, amigos, aguardamos este reencontro lindo. Passamos às palavras dos filhos. O dia 10 de janeiro de 2020, dia que o Senhor recolheu aqui na terra como uma flor, a mais linda de todo o jardim. Saudades eternas e amaremos para sempre.
Descanse em paz. Sentimos muito orgulho de todo o legado deixado e de toda a dedicação e ensinamentos valiosos que deixou a tantas pessoas, até o grande dia do reencontro. A Câmara Municipal de Itajubá vem manifestar o profundo respeito e roga a Deus que traga conforto a todos e com carinho presta essa singela homenagem à senhora Maria Aparecida da Silva, hoje aqui representada por toda a família. Essa moção de pesar, como eu disse, do privilégio de estar hoje fazendo, junto aqui à família, os amigos, também os netos, bisnetos, é uma simples homenagem que essa Casa Legislativa, Câmara Municipal, na pessoa aqui de todos os vereadores, ela vem apresentar então, em homenagem à nossa irmã Maria Aparecida da Silva. Eu tenho esse privilégio porque eu pude a conhecê-la sendo vizinhos por muito tempo, ali no bairro Santo Antônio, morador ali da rua Luzia Renó Pereira, e assim pude conhecê-la e conviver com ela e com a família dela por muito tempo. Neste momento não a temos mais, mas temos a família que levaremos essa grande amizade por todo o tempo. Assim, eu quero agradecer aqui a todos os vereadores que vão assinar essa moção. Eu peço para que todos possam assinar essa moção e depois passarei em mãos de cada um, ou melhor, em mãos da família, para que possam ter como recordação. Já agradeço a toda a família e gostaria que todos os vereadores dessem uma salva de palmas para a família e para Maria Aparecida. Gostaria de falar para a família, vocês puderem permanecer mais um pouquinho, nós vamos dar sequência aqui à nossa reunião. Daqui mais um momento, eu vou cumprimentá-los ali no saguão. Dando sequência, então, à nossa reunião, proposições com discussão. Ainda temos 2 requerimentos em discussão, senhor presidente. Perfeito. Requerimento dos vereadores Kenner Augusto Maia, Jorge Andrade e Wilson Batista Paiva, membros da Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social, requerem a Vossa Excelência convidar o secretário municipal de Saúde, senhor Nilo César do Vale Baracho, juntamente com seus assessores, para participar da reunião de comissão do dia 25 de março de 2020, das 13 às 15 horas, no plenário da Câmara, para prestar esclarecimentos sobre assuntos relacionados à saúde em nosso município, em especial sobre o setor de regulação e demandas reprimidas. E os vereadores Fabrício Oliveira Machado, Ricardo da Fonseca Tame Zambrana e Carlos Eduardo Correia Molina, integrantes da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, requerem de Vossa Excelência convidar o secretário municipal de Cultura e Turismo, senhor Massoud Nassar Neto, para prestar contas das festividades em comemoração aos 201 anos de Itajubá. Em acordo firmado entre os membros desta comissão, ficou definido que o secretário deverá escolher a data ideal para participar da reunião. E mais um requerimento com discussão, que será votado na reunião da semana seguinte. Os vereadores Fabrício Oliveira Machado, Ricardo da Fonseca Tame Zambrana e Carlos Eduardo Correia Molina, integrantes da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, requerem convocar o secretário municipal de Cultura e Turismo, senhor Massoud Nassar Neto, para prestar esclarecimento sobre as festividades de fim de ano de nossa cidade, no dia 23 de março de 2020. Estão encerradas as proposições sem discussão e a leitura da proposição com discussão.
Na oportunidade, está sendo apresentado o projeto de lei 4462, que altera os dispositivos do artigo 20 e anexo 3 da Lei Complementar número 71, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica da Câmara Municipal de Itajubá e da outras providências. De autoria dos vereadores Sebastião Silvestre da Costa, Kenner Augusto Maia e José Maria Silva. Agora as leituras de parecer. Vamos então, neste momento, passar à ordem do dia. Senhor presidente, pela ordem, antes de passarmos para a ordem do dia, eu gostaria de solicitar, com a prerrogativa de líder do Executivo, o retorno à tramitação do projeto de lei 4434, que trata de funções gratificadas no quadro de servidores da Prefeitura. Então, a minha solicitação é de retorno à tramitação do projeto 4434. Perfeito, está feita a Questão de solicitação. ordem, senhor presidente. É um assunto que interessa essa casa, que ofendeu essa casa, foi ofendida. Sexta-feira eu estive na rádio dando uma entrevista e recebi uma denúncia sobre que foi retirado a alimentação dos pacientes da hemodiálise. Bom, no almoço, após o almoço, eu fui lá verificar, identifiquei na portaria quem que eu era, estava lá, que eu queria saber sobre realmente se foi cortado a alimentação ou não. E nisso desceu o Jans, eu chamo carinhosamente de Jansim, eu não sabia, ele é diretor e advogado do hospital. Aí ele falou que não poderia entrar em vista da doença coronavírus, aplaudi, que realmente, né, do jeito que está. Aí nós ficamos conversando, ele falou, quando eu quisesse para fazer lá, para mandar um ofício para ele, para marcar, para mim poder investigar. Eu falei para ele que não, como vereador eu tinha o direito de verificar, fazer a fiscalização. Terminando, senhor presidente. Aí, nisso, 2 vigias lá, o guarda, ficou me rodeando eu lá, eu conversando com ele numa boa, para surpresa minha, ele chamou o capitão da polícia. Isso é um desrespeito muito grande com essa casa, não só com o vereador Jorge Andrade, mas com essa casa. E o capitão chegou, cumprimentou ele, qual é o problema? Não, já estamos resolvendo tudo, me cumprimentou também. Eu acho que é um desrespeito, hein? Porque além dessa casa foi jogada no lixo, agora nós somos bandidos. Perfeito, Jorge. Então, eu quero deixar registrado, senhor presidente, agradeço, porque como líder do partido, né, eu usei esse espaço democraticamente. Tá bom. Então, aqui fica registrado o desrespeito do hospital com essa casa. Obrigado. Também gostaria de apresentar aqui o projeto de lei 4.462. Eu baixo as comissões pertinentes a esse projeto. Ainda na ordem do dia, também registrando a presença do vereador Joel Carlos de Almeida. Ordem do dia 10, ou melhor, a 10ª reunião ordinária do dia 16 de março de 2020, às 19 horas. Leitura de pareceres. Comissão Especial. Parecer final ao projeto de decreto legislativo número 480, relatório. De autoria do vereador Rodrigo Sampaio Melo, submete-se à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Itajubá o projeto de decreto legislativo de número 480, que pretende dar a denominação de Júlia de Jesus à rua projetada localizada no bairro Nossa Senhora de Fátima, neste município. Nos termos do artigo 37, inciso 15, da Lei Orgânica do Município de Itajubá, é de competência privativa do Legislativo Municipal dar denominação às vias, logradouros e próprios públicos, ou conferir homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao município ou nele se destacaram pela atuação exemplar na vida particular e pública, mediante a aprovação de 2/3 dos membros da Câmara. Apresentado o projeto, o senhor presidente, em conformidade com o disposto no inciso 6 do artigo 74 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, nomeará a comissão especial para oferecimento de parecer.
No mesmo regimento, o artigo 246, com as alterações emprestadas pela Resolução número 996 de 2018, disciplina o assunto. Apesar do citado artigo 217 ter sido expressamente revogado pela emenda à Lei Orgânica número 47 de 2016, entendemos que prevalece o disposto no inciso 15 do artigo 37, combinado com o previsto na Lei Municipal número 2782 de 2010, que trata da legislação específica sobre o assunto. Com efeito, em consonância com a Lei Orgânica e Regimento Interno da Casa, a Lei Municipal número 2782, de 25 de agosto de 2010, que estabelece critérios para a denominação de logradouros, bens e serviços públicos no município de Itajubá, em seu artigo 1º, veda dar nome de pessoas vivas às vias públicas, estabelecendo ainda, em sua alínea A, que somente poderá ser homenageada pessoa falecida há mais de 6 meses. E no artigo 3º, disciplina que as denominações somente poderão ser compostas pelo máximo de 4 palavras. Diz o artigo 5º da Lei Municipal que a falta de apresentação de qualquer dos documentos automaticamente ocorrerá o arquivamento do projeto de decreto legislativo. Dessa forma, para que exista denominação em qualquer logradouro público no município de Itajubá, torna-se necessária a obediência aos citados dispositivos na Lei Orgânica, no Regimento Interno da Casa e principalmente na Lei 2.782. A nosso ver, esses requisitos são condicionantes para qualquer denominação de vias ou logradouros no município de Itajubá. Resultado da votação do parecer do relator. A comissão especial vota com o relator, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, adequação à técnica legislativa e quanto ao mérito do projeto de decreto legislativo número 480. Desta forma, esta comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à regular tramitação do referido projeto de decreto legislativo no plenário desta Casa Legislativa. Sala das Sessões JK, 11 de março de 2020, assinam os vereadores Renato Nascimento de Moraes e Wilson Batista Paiva. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer final ao projeto de lei 4444 de 2020. Relatório. Versa o presente parecer sobre o projeto de lei 4444 de 2020, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Ricardo da Fonseca Tami Zambrana, tendo por objetivo assegurar às crianças e adolescentes com transtorno de espectro autista o direito de terem a exibição de pelo menos uma sessão de cinema mensal adaptada. Consta na justificativa do presente projeto que o espectro autista, também referido por desordens do espectro autista, ou ainda condições do espectro autista, é um espectro de condições neurobiológicas caracterizado por anormalidades generalizadas de interação social e comunicação, e por gama de interesses restrita e comportamento altamente repetitivo, além de poder desenvolver sensibilidade sensorial, como aversão à luz forte ou a barulho intenso. Entende o proponente que o acesso desse consumidor com transtorno do espectro autista ao cinema não é uma tarefa fácil. A hiperatividade, a sensibilidade auditiva e visual, a dificuldade de concentração e a necessidade de permanecer sentado por longo tempo torna uma sessão convencional de cinema para essas pessoas um desafio por vezes intransponível. O autor afirma que a finalidade da proposição é garantir às pessoas dentro do transtorno do espectro autista uma oportunidade de desfrutar do cinema por meio de sessões adaptadas à sua especificidade, assegurando assim a inclusão social desses consumidores. Resultado da votação do parecer do relator. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação, em reunião realizada no dia 20 de fevereiro de 2020, vota com o relator, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa ao projeto de lei 4447, de 17 de janeiro de 2020. Desta forma, esta comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à regular tramitação do referido projeto de lei no plenário desta Casa Legislativa. Sala das Sessões JK, 20 de fevereiro de 2020, assinam os vereadores Renato Nascimento de Moraes, José Roberto Floriano e Mônica Cristina Vieira Chaves. Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Parecer final ao projeto de lei 4444. Relatório. A presente análise tem por objetivo o projeto de lei 4444 de 2020,
que dispõe sobre a realização de sessão de cinema adaptado a pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo da Fonseca Tami Zambrana. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição nos foi encaminhada para análise nos termos do disposto do regimento interno desta Casa Legislativa. A comissão apresenta emenda número 1 ao projeto de lei número 4444. Emenda número 1. Acrescenta novo artigo 3º, renumerando o atual para artigo 4º com a seguinte redação. O artigo 3º do projeto de lei número 4444 de 2020 passa a vigorar nos seguintes termos. Artigo 3º. O descumprimento do estabelecido na presente lei sujeitará o infrator, conforme o caso, sem prejuízo das demais sanções de natureza civil ou penal, as seguintes sanções administrativas. Primeiro, advertência. Segundo, após advertência, na hipótese de reiteração do descumprimento, multa no valor de 10 UFIs, 10 unidades de valor fiscal do município de Itajubá. Terceiro, em caso de nova reincidência, multa no valor de 20 UFIs. Quarto, interdição do estabelecimento. Artigo 4. Na sequência, a Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, em reunião realizada no dia 11 de março de 2020, vota com o relator, opinando unanimemente pelo mérito ao projeto de lei 4444, com emenda número 1. Desta forma, esta comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à sua regular tramitação no plenário desta Casa Legislativa. Sala das Sessões JK, 11 de março de 2020, assinam os vereadores Kenner Augusto Maia, Jorge Andrade e Wilson Batista Paiva. Estão encerradas as leituras de pareceres, senhor presidente. Obrigado, Jolene. Muito boa noite a todos. Sim, senhor Jorge Andrade. Uma questão de ordem, por favor. Só me ajude a esclarecer. Foi lido aí o requerimento da Comissão de Saúde convidando o secretário, certo? Sim. Para o dia 25. Foi lido aí. Como que fica? Porque a minha preocupação, se for não deve ser votado, porque foi convite. Certo? Só escrevendo, porque dia 25, se for votar semana que vem, vai dar tempo de chamar ele para o dia 25? Esse é o questionamento. Senhor presidente, senhor vereador... Só um segundo. Trata-se de um requerimento que não é votado. Não é requerimento, é convite. É um convite. Não é votado. Não, é que estava na pauta, por isso estou falando, presidente. Estava na pauta, aí foi tirado. Então, só minha preocupação é essa. Vai para o dia 25, beleza, está esclarecido. Está esclarecido? A pauta foi retirada? Obrigado. Foi retirada da pauta? Sim. Não, só a informação. Estava na primeira que eu recebi. Foi retirada da pauta. É que eu estou com a pauta do gabinete. Foi só um equívoco, estava na pauta equivocadamente, foi retirado, tá? Então não se trata de um requerimento, não vai ser votado. Sem problema. Ok? Senhores, boa noite a todos. Nós vamos então, dando prosseguimento à ordem do dia, entrar no primeiro turno de discussão e votação simbólica de 3 projetos. O primeiro deles, projeto de lei 4436, de autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes. Assunto: institui e inclui no calendário de eventos e festas do município de Itajubá a Semana Municipal das Mulheres Empreendedoras. Com a palavra, o autor. Muito boa noite, vereador Carlos Molina, presidente, nessa ocasião, dessa sessão legislativa. Boa noite, amigos vereadores, em especial a vereadora Mônica, vereadora que eu cumprimento nesse momento com especial carinho, porque aqui nesse plenário representa as mulheres itajubenses e aquelas que escolheram Itajubá como cidade do coração. Eu tenho um enorme prazer de apresentar esse projeto muito simples, que inclui no calendário de festas do município, na segunda semana do mês de março, o conhecido mês que representa e traz em uma das suas datas o Dia Internacional da Mulher, eu trago a proposta de se incluir no calendário, neste calendário oficial, a Semana da Mulher Empreendedora. Eu só tenho um descontentamento pela ocasião e a data em que nós estamos votando esse projeto
em primeiro turno, pois, vislumbrando a possibilidade de, no ano de 2019, já tivéssemos a Semana da Mulher Empreendedora validada por um projeto de lei ora aprovado aqui, projeto este que protocolei nessa casa em dezembro de 2019, mais precisamente no dia 11 de dezembro de 2019. E, infelizmente, pela morosidade do trâmite legislativo, não foi possível, em tempo hábil, votarmos esse projeto, de maneira que ainda em 2020 fosse possível celebrar comemorações para o reconhecimento das mulheres empreendedoras. Portanto, nós estamos votando aqui um projeto de lei que já não se aplica mais ao ano de 2020, somente a partir do ano que vem, somente a partir de 2021. Mas ainda assim eu quero apresentar o projeto e pedir o apoio dos nobres vereadores. Nós sabemos e reconhecemos a luta da mulher buscando o seu espaço na sociedade em todos os segmentos que nós vemos ao longo da história da humanidade. A sua luta por igualdade salarial, a sua luta por igualdade de oportunidades e de direito. E hoje nós podemos apreciar o destaque da mulher no cenário empreendedor. A mulher que, além de conciliar suas atividades como administradora do lar, mãe, ainda encontra tempo para empreender. E o empreendedorismo é digno de reconhecimento, pois gera emprego, riqueza e patrimônio. Por isso, a importância de se ter uma lei que reconhece e valoriza essa luta da mulher por uma melhor sociedade. É por isso que eu quero aqui apresentar esse projeto e pedir o apoio dos nobres colegas para se instituir no calendário municipal de Itajubá a Semana da Mulher Empreendedora, que valoriza e reconhece a luta dessas mulheres que decidem empreender. Senhor presidente, muito obrigado. O projeto de lei 4436 continua em discussão. Coloco, portanto, em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto 4436, aprovado, então, por unanimidade dos presentes, registrando a ausência. Me ajude aí, vereador Zé Pequeno, vereador Tenente Melo e vereador Sebastião Silvestre. Aprovado, então, com 13 votos favoráveis. Passamos ao segundo projeto da noite, projeto de lei 4450, de autoria do prefeito municipal, que cria cargos de educador infantil, altera o anexo 1º da lei complementar número 10 de 2002 e dá outras providências. Passo a palavra, então, ao líder do prefeito. Mais uma vez, cumprimento todos os colegas e todos aqueles que nos acompanham. Eu quero apresentar aqui o projeto de iniciativa do chefe do Executivo, o prefeito Rodrigo Imar Martinez Rieira, a pedido das observações feitas pela secretária de Educação, secretária Maria Ângela, que traz para nós, na sua justificativa, a importância de se criar os cargos de educador infantil. Somente para conhecimento daqueles que nos acompanham, o cargo de educador infantil é para aquele profissional que atua na educação infantil nas nossas creches, as chamadas CMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil. São as nossas creches. E hoje, o quadro de funcionários defasado traz diversos prejuízos para a educação infantil nas nossas creches, tendo em vista que existem profissionais afastados por licenças médicas, profissionais afastados por aposentadoria, por diversos outros motivos, faz-se necessário um remanejamento desses profissionais para atender as nossas crianças. E é por esta razão que eu apresento este projeto, que traz a proposta da criação de 10 novos cargos de educador infantil para atender as nossas crianças nas nossas creches. Tendo visto a importância desse projeto, de nós valorizarmos os profissionais de educação, valorizarmos a educação no cenário municipal, eu peço a consideração e o voto dos nobres colegas para a aprovação desse projeto de lei. Muito obrigado. Projeto 4450 está em discussão. Coloco, portanto, em votação.
Os favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes, registrando ainda a ausência do vereador Zé Pequeno, Tenente Melo e vereador Sebastião Silvestre. Na sequência, projeto de lei 4451, de autoria dos vereadores da mesa diretora, vereador Sebastião Silvestre, Kenner Augusto Maia, Renato Nascimento de Moraes e José Maria Silva. O assunto, alteração na lei complementar número 71. Com a palavra, um dos autores. Vereador Renato de Moraes. Isso. Bom, mais uma vez cumprimentando a todos, eu quero explicar aqui a todos os vereadores a importância desse projeto proposto pela mesa diretora. Antes eu gostaria de fazer a leitura aqui dos artigos que compõem esse projeto de lei, somente para um entendimento também do público que nos acompanha. Senhor presidente, estou apresentando aqui a proposta da mesa diretora do projeto 4451. Permitam-me fazer a leitura. O projeto de lei 4451 altera os dispositivos da Lei Complementar 71, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica da Câmara Municipal de Itajubá. O artigo 1º altera os parágrafos 1º e 2º do artigo 11 dessa lei complementar, que passam a vigorar com a seguinte redação: ficam reservados aos servidores de cargos efetivos estáveis 20% dos cargos de provimento em comissão previstos no artigo anterior. Parágrafo 1º. Para o cálculo do previsto no caput do presente artigo, ficam excluídos os cargos comissionados de assessor de gabinete. Caso não exista interesse da ocupação dos cargos comissionados por servidores efetivos, o percentual exigido no caput deixará de ser obrigatório. Senhor presidente, nós sabemos da redação da lei complementar que destina 20% dos cargos comissionados aos servidores efetivos dessa casa. Mas para manter consonância com a Assembleia Legislativa do Estado e também com o Congresso Nacional, os cargos comissionados que são nomeados pelo presidente, porém de livre indicação de cada vereador, eu me refiro aos cargos de assessor parlamentar, tendo em vista que esses cargos não são nomeados pelo presidente, mas sim por cada vereador, extingue-se então do cálculo desses 20% o cargo de assessor parlamentar, ficando limitado à nomeação do presidente os demais cargos comissionados, com exceção, então, dos cargos de assessor de gabinete. Então, de uma forma bem simples, essa é a proposta colocada pela mesa diretora para que haja uma melhor regulamentação da lei complementar e que deixe a maneira com que nós vemos hoje os cargos comissionados nessa casa em consonância com a legislação. Muito obrigado. Perfeito. Continua em discussão. Vereador Jorge Andrade. Obrigado, presidente. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, vereadora Mônica, aquele que nos assiste e o que é presente. Só uma dúvida aí, Renato, vereador. O artigo 10º fica reservado ao servidor de cargo efetivo, está 20%. Dos cargos provavelmente comissionados. O estatuto fala que tem que ser 20% do cargo que ele ganha. Vamos supor, se ele está com 10 mil, ele vai ter 20% do... É isso que eu só é a dúvida para a gente garantir isso, para não burlar o estatuto do servidor. É um questionamento só para a gente poder melhorar. E o segundo seria o parágrafo existente, para facilitar mais para casa, caso no cargo comissionado, se não tiver interesse dos funcionários,
que seja feita uma lista, eles assinando, concordando, para não trazer problema para a própria casa depois. Porque aqui não está bem claro, tem que deixar que faça um ofício para dizer que ele não quer. Porque senão fica o disse-me-disse, a gente não avança em nada. É a observação que eu queria fazer. Bom, esclarecendo a dúvida que foi colocada aqui pelo vereador Jorge Andrade, o questionamento feito pelo vereador trata da remuneração do cargo comissionado. E o projeto que nós trazemos aqui não fala de remuneração, fala do número de vagas. Ou seja, um exemplo, a cada 10 vagas comissionadas, 20% deve ficar reservada a servidor efetivo. Ou seja, cada 10 vagas, 2 obrigatoriamente devem ser ocupadas por um servidor efetivo dessa casa. O projeto em questão não trata da remuneração desses cargos, apenas do número de vagas. E exclui-se dessa conta, a proposta é essa, exclui da conta os cargos de assessor de gabinete. Vereador, eu estou dizendo do estatuto, você não fala do cargo. Tá, eles vão. Como que vai ficar o salário deles? Porque são efetivos, essa é a dúvida. Como vai ficar o salário dele? O estatuto do servidor público fala que é sobre 20% sobre o salário que ele ganha hoje. Entendeu? Não está falando de salário, mas nós temos que ter essa preocupação lá na frente para não trazer dor de cabeça para nós, é isso. Eu quero tranquilizar o senhor que essa proposta será discutida aqui nesse plenário num outro projeto de lei distinto desse aqui, que trata exclusivamente do número de cargos e não do valor das suas remunerações. Perfeito, só que não estava claro, por isso que eu fiz o questionamento. Certo? Continua em discussão. Em votação. Presidente. Vereador Santos. Eu acho que o projeto está coerente. O parágrafo 2º do artigo está sendo mudado, caso não exista interesse da ocupação dos cargos comissionados. Mas tem duas questões que eu acho que a mesa vai ter que regulamentar essa lei. Não existe interesse. Primeira coisa, não é o interesse do empregado. Primeira coisa é o perfil do cargo para se escolher a pessoa. Então, deve-se a mesa diretora, então, analisar o perfil do cargo, se o funcionário efetivo, se ele tem habilidade, se ele tem competência para ocupar aquele cargo, porque você tem diversos cargos efetivos e, às vezes, 20% desse total, se você for olhar, a pessoa não tem aptidão para ocupar aquele cargo de confiança. Então, teria que regulamentar esse detalhe. Segundo, a questão também é com relação ao interesse da ocupação. A casa não pode ficar oferecendo para todo mundo aí, chegar e falar assim, os 20% vocês querem? Não é assim, né? Então, precisa regulamentar de acordo com o perfil e esse interesse, acho que tem que haver um critério da mesa diretora para isso. Então, tem que haver uma regulamentação dessa lei, eu acho. Comentário para que a lei fique mais completa e saia do nível de abstração que está. Então, pode trazer problemas. Obrigado. Continua ainda em discussão. Vereador Marcelo. Eu acho que essas observações do vereador Santos são corretas. Só para um exemplo prático, um dos cargos de confiança que nós temos aqui na casa é o diretor jurídico, né? Então, temos que analisar. Nós temos aqui na casa servidores que são formados em direito e que têm a capacidade técnica de assumir uma diretoria jurídica, né? Então, tudo isso tem que ser realmente avaliado, porque senão a gente coloca na lei coisas escritas aqui e aprovamos e depois a gente vai ter dificuldade de colocar essa lei em prática, né? Então, são observações oportunas que o vereador Santos fez, concordo, e a gente precisa realmente pensar depois nessa regulamentação.
Obrigado. Continua ainda em discussão? É bem colocado, é pertinente a colocação do vereador Santos, do Marcelo, e nós vamos votar em primeiro turno, pensando já numa emenda para o segundo turno, para poder aperfeiçoar esse projeto. Então, em primeiro turno de votação, o projeto de lei 4.451, os vereadores que concordem em aprovar, permaneça como se encontra. O projeto está aprovado, com a ausência do vereador Tenente Melo, José Roberto Floriano. Chegamos aqui ao final, então, da ordem do dia. Antes de nós passarmos ao grande expediente, eu gostaria da atenção dos vereadores por alguns minutos, para que nós possamos falar sobre esse assunto tão polêmico e sério, a qual o país está passando neste momento, sobre esse vírus, coronavírus. Nós estamos percebendo que a Prefeitura Municipal está tomando as atitudes, os órgãos públicos estão tomando as atitudes em questão disso, e nós, Câmara Municipal, também precisamos tomar aí uma posição. Então, eu tenho aqui algumas sugestões e gostaria de passar para vocês, e até, se vocês quiserem discutir sobre o assunto, é importante. A primeira sugestão aqui seria suspender a presença do público nas sessões ordinárias, extraordinárias, nas reuniões de comissões e também audiências públicas, caso venha a ter. Então, que possamos ter, sim, as reuniões, conforme estamos tendo aqui hoje, mas com a ausência do público. É uma sugestão. A segunda sugestão seria suspender as atividades em grupo da Escola do Legislativo, que são elas: o Parlamento Jovem, a Câmara Mirim, a Câmara Coral, bem como o curso de palestras ou reunião que estiver agendada. Esse é o segundo. A terceira sugestão é sobre o controle no atendimento da população pelo acesso aos gabinetes. É uma sugestão, e gostaria de ouvir também a opinião sobre isso, se os gabinetes continuam trabalhando de forma interna ou se os gabinetes continuem recebendo as pessoas a qual procurarem. Aí eu quero colocar isso também em discussão. Estarão mantidos os trabalhos de todos os setores e atendimentos via telefone, e-mail e outras formas de atendimento remoto. Então, todos esses trabalhos de atendimento, telefone, e-mail, serão atendidos. Lembrando-nos que todas as reuniões continuarão sendo transmitidas ao vivo por nossos meios oficiais de comunicação, Facebook, YouTube e o site oficial da Câmara. Essas medidas se darão entre os dias 17, que é amanhã, até o dia 31 de março de 2020. Isso até segunda ordem. Caso ocorra algum fato novo, a gente volta a conversar. Então, gostaria de ouvir sugestões. O vereador Fabrício. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, vereadora Mônica, ao público que nos assiste, vários meios de comunicação, ao público aqui presente. É justamente isso que eu ia falar, senhor presidente. E tem uma outra posição também, que eu acho que cabe até ao senhor, a questão de funcionários aqui da Câmara. Porque todo mundo sabe, todo mundo já deve ter escutado, em todos os funcionários, nós temos 2 funcionários aqui que estão
né, estão correndo risco até pela Câmara, que são pessoas imunodeficientes, que é o motorista e o nosso funcionário Leandro. Então, eu peço ao senhor que, pelo menos nesse prazo, que faça a dispensa deles. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, até pelo fato da pessoa ter essa imunodeficiência. É a mesma coisa. E esse caso eu acho importantíssimo. Agora, a conta já não era nem para ter hoje o público, eu acho que deveria, né, começar desde hoje, mas como foi, já começa a colocar. E o atendimento, infelizmente, eu trabalho no ramo, eu sei a falta do álcool gel, infelizmente não está tendo, não tem em lugar nenhum o álcool gel. Isso ia prevenir muitas coisas aqui dentro da Câmara, mas como não está, eu acho que cada um tinha que dar a sua opinião. Na minha opinião, o trabalho poderia ser, sim, mas sem o público, através de e-mail, telefones, e WhatsApp e tudo mais. E eu acho que isso tinha que colocar bem transparente aqui. Agora, peço ao senhor para verificar com carinho a situação desses dois funcionários da Câmara. Por favor. Vereador Marcelo. Senhor presidente, eu concordo com todas as sugestões e gostaria de dar mais uma sugestão, de cancelar todas as viagens. Eu acho que, geralmente, as pessoas vão daqui de Itajubá para Belo Horizonte, que é um centro grande, uma capital. A gente está vendo que as capitais elas têm um grande número de casos desse coronavírus. Então, eu acho que dá para a gente resolver muita coisa por e-mail, por telefone, por videoconferência. Então, eu acredito que não só o vereador não deve viajar, mas também a gente vai colocar em risco quem está levando esse vereador, que é o funcionário motorista. Esse não tem condições de falar, não, eu não vou, se recebe, então, uma ordem, e a gente vai estar colocando também o motorista em risco. Só para exemplificar, hoje eu recebi um e-mail da Tokstok, que eu presto serviço para eles, dizendo, olha, nós estamos cancelando qualquer tipo de reunião presencial, né? Só se for assim, em absolutamente último caso, que a gente quer alguém aqui tendo reunião aqui dentro da empresa, né? Então, eu acho que é o mesmo caso, né? Para que o vereador vai sair daqui para ir na Assembleia, para ir em algum compromisso, se todo mundo está tomando esse tipo de precaução? Muito obrigado. Continua ainda em discussão? Joel Carlos. Senhor presidente, eu acho que a restrição de atender as pessoas no gabinete ela é uma coisa meio que... eu não concordo com essa posição por conta de que essas pessoas podem estar precisando de um auxílio do vereador. Depois eu queria até que o Dr. Ken colocasse como médico, nós estamos aqui falando como leigo, mas assim, o senhor já tomou uma medida muito importante, que é colocar álcool gel ali na frente, então isso já é uma das prevenções importantes que está se fazendo. Eu tenho um formulário que até vou passar para o senhor depois, para que a Câmara possa xerocar e distribuir para as pessoas que trabalham aqui, as pessoas que vêm aqui, para elas tomarem os devidos cuidados. Mas, assim, deixar de atender as pessoas, eu penso que é um prejuízo, porque esses cidadãos estão também, quanto nós estamos pensando, vulneráveis, e às vezes eles precisam de certa situação que poderia ajudá-lo. Em relação à viagem, também eu discordo disso, acho que uma coisa não tem nada a ver, porque se a pessoa, cada um que está viajando vai ter os seus cuidados, são 2 pontos. A questão do Fabrício, penso que está correto, devido à baixa imunidade também, mas assim, é muito importante, nós temos um médico aqui nessa casa, e é importante que o doutor fala também como experiência profissional que nós não temos. Com a palavra, o vereador Kleber. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereador Mônica.
público que nos acompanha pela rede social, aqui pela casa. Presidente, eu ia falar o que o Joel falou. Eu gostaria depois de ouvir o Dr. Kenner, porque é um problema de saúde pública, e a gente está recebendo muitas informações, o problema é seríssimo. Acho que quanto menos contato nós tivermos com pessoas de fora, é um momento de crise. A gente está ligado à rede social, a cada minuto chegando notícias bárbaras, coisas que nós nunca convivemos ainda, né? Então, na casa da gente, a gente está tomando algumas medidas, quanto menos contato com pessoas externas, viu, Joel? Você me desculpa, mas eu acho que nós temos que isolar, sim. Né? Vai até 31 de março, eu acho que você tem telefone, tem WhatsApp, tem um monte de meio de comunicação. São situações drásticas, antipáticas, mas hoje, quando eu vi a casa cheia, até comentei com alguns vereadores, não poderia estar assim hoje, já estamos de risco. As coisas estão pressionando mesmo para a gente se isolar. Eu recebi hoje, circulei, uma brasileira que está na Itália, dizendo que a Itália cometeu muitos erros, demorou muito para isolar, e hoje eles estão pagando um preço caríssimo por falta de levar a sério isso. E que isso sirva de lição para nós. Eu acho que nós temos que copiar exatamente isso. A fala do Marcelo também, muito bem colocada. Acho que nós não temos que sair, né? Não é momento de a gente recolher, ficar o menos possível exposto, né? Até com pessoas da família, ou até uma nora chegando de viagem, ela vai ficar isolada, entendeu? Então, é um negócio muito triste que está acontecendo conosco. Então, a gente tem que ter a frieza e a consciência, que é um momento difícil de administrar, mas que nós temos que isolar, sim. E aí eu gostaria de ouvir um médico, né, que sabe de saúde pública, o Dr. Kenny pode nos orientar. Eu acho que o que nós estamos fazendo é o básico e é muito importante a tomada de decisão. Senhor presidente, questão de ordem, aproveitando aí que esse assunto do coronavírus, que eu gostaria de ouvir também, se ele quisesse pronunciar, o vereador Ricardo Zambrana, que também foi secretário de saúde do nosso município, contribuiu com a saúde pública, e também passou por outras endemias. Então, eu tenho certeza que ele poderia falar para a gente alguma coisa também sobre esse assunto para colaborar com as nossas discussões. Obrigado. Perfeito. Ainda Jorge Andrade. Presidente, obrigado, boa noite a todos, mais uma vez. A questão do gabinete, eu tenho a preocupação, porque justamente a questão do meu gabinete da saúde, não é que vem muita gente, volume maior para que se impeça, mas sempre tem gente acontecendo da zona rural, com problema de saúde, ainda mais com o que está acontecendo, vai faltar orientação para eles. Então, eu gostaria que o meu gabinete permaneça da mesma forma, com toda a estrutura, para a gente poder trabalhar e atender essas pessoas. Perfeito. Eu vou ouvir todos que queiram, e depois a gente coloca em votação para a gente tomar a decisão. Tá? Vamos ouvir todos, colocaremos em votação para que a gente possa tomar a decisão pela maioria. Continua a palavra, vereador Molina. Senhor presidente, muito boa noite aos demais vereadores, vereadora Mônica, o público que nos acompanha. Eu vou pedir a Diolene para colocar uma imagem, eu ia usar no grande expediente. Acredito que todos os vereadores têm acompanhado toda a discussão. Se eu errar alguma coisa aqui, o Dr. Kenner me ajuda aí, né? Essa imagem resume, acho que a parte mais importante da discussão em torno do coronavírus. Por que de várias medidas de controle serem necessárias? Para que aquela curva mais alta, né, que nós estamos vendo à esquerda, seja transformada numa curva mais baixa, um achatamento dessa curva. Correto? Essa é a ideia básica. Então, quando a gente trabalha com medidas de controle, ao invés de ter um número exagerado e concentrado no tempo de pessoas infectadas, nós teríamos um alargamento, um achatamento dessa curva, e aí menos pessoas vão estar sendo contagiadas no decorrer do tempo, não ultrapassando aquela linha horizontal tracejada. Que linha é aquela lá? Aquela é a linha da capacidade do sistema de saúde. Então, estou só resumindo, todo mundo tem visto e acompanhado esse raciocínio, acho que essa imagem não é desconhecida dos senhores, da senhora vereadora Mônica. Então, veja bem, as universidades, a Prefeitura Municipal, o Estado têm tomado decisão nesses dias, algumas entidades hoje, outras ao longo do final de semana, enfim, no sentido de diminuir ao máximo aglomerações e coisas do tipo.
Então, eu penso que nós temos, de fato, que tomar essa decisão hoje, né, de como nós vamos tratar esse assunto. É oportuno, portanto, o presidente trazer a discussão e pedir a opinião de todos os vereadores. Então, eu queria pontuar rapidamente sobre os 4 itens que eu anotei aqui que foram colocados. Suspender as atividades do Escola do Legislativo. Acho que é perfeito e eu acredito que todos concordam com isso, né? Nós trazemos as crianças, adolescentes que participam dos projetos para atividades onde eles vão estar aglomerados, e se um deles estiver com o vírus, qual que é o termo? Vírus incubado, né? Ele vai acabar transmitindo para os colegas ali inadvertidamente. Então, acho que nós concordamos com isso. As reuniões em plenário, acredito que vai na mesma linha, né? Nós estaríamos evitando de alguém contaminado estar presente e passando isso para outras pessoas. Acredito que nesse ponto, senhor presidente, a gente possa colocar o seguinte: um cuidado, obviamente é prerrogativa do presidente, né, a escolha dos itens que entram na ordem do dia, mas um cuidado para a gente não tratar de assuntos polêmicos que exige a presença da população, ou que exigiria normalmente a presença da população, nos próximas semanas. Então, de repente, a gente adiantar as pautas mais importantes, porém, e mais urgentes, porém, deixando essa ressalva. Senhor presidente, uma sugestão, né? Como eu disse, é prerrogativa do presidente, mas deixar assuntos que eventualmente seriam interessantes estar aberto para o público mais para frente um pouco. A questão das viagens, concordo com o que foi colocado, né? A gente deixar, particularmente foi colocado pelo vereador Marcelo Kraus, a gente deixar as viagens acontecendo normalmente, nós vamos estar obrigando o funcionário que não pode se recusar a viajar, por exemplo, né, o funcionário vai estar obrigado. Então, é algo bastante complicado. E eu penso que, tirando também essa questão do funcionário que é obrigado aí, mesmo nós temos que ter prudência. Alguns de nós aqui, de repente, estão no grupo de maior risco. E aí vai para Belo Horizonte, ou outro município, onde a incidência do vírus está maior, enfim, e traz para cá. Então, acho que a responsabilidade nossa é zelar pela nossa saúde, em primeiro lugar, ou melhor, também pela nossa saúde, mas também pela não possibilidade de nós sermos vetores de multiplicação. Então, concordo que a viagem deva ser... Eu acho que o assunto mais polêmico, aí o vereador Joel trouxe o ponto contrário, né, é a questão dos gabinetes. Eu gostaria de propor algo em relação aos gabinetes. Eu acho que a regra poderia ser a seguinte, senhor presidente, de não atendermos no balcão para adentrar o gabinete, a não ser que tenha sido agendado com antecedência com o vereador. Porque aí o vereador vai poder agendar e pensar. Então, se alguém chegar no balcão e pedir para falar com o vereador X sem ter marcado ainda, o pessoal de recepção estaria instruído a fornecer o número do telefone do gabinete e a pessoa tenta agendar depois. Porque aí, por telefone, cada vereador vai poder mensurar se é um caso que merece atenção imediata ou não, se dá para resolver por telefone ou não, né? E aí, se for imprescindível a vinda, tomando os cuidados necessários, essa pessoa vem num horário marcado com o vereador. Eu acho que seria um bom meio termo para a gente evitar a continuidade de um grande número de pessoas adentrando a casa e, ao mesmo tempo, dando liberdade para os vereadores trabalharem em questões que têm maior urgência. Então, eu coloco essa sugestão para esse que é o ponto talvez mais polêmico da discussão aí. Obrigado, senhor presidente. Vereador José Maria. Senhor presidente, demais vereadores, eu quero aqui parabenizar o prefeito Rodrigo Rieira, que hoje, na Rádio Futura, do programa Bom Dia Prefeito, deu vários esclarecimentos pertinentes à doença, né, a esse coronavírus. Então, ele está sempre... hoje ele teria uma reunião com a diretoria do CIAN, da Unimed, do hospital, para traçar diretrizes para o combate do coronavírus. Então, estava ouvindo lá o prefeito, então, várias coisas eu notei que de 15% a 20% de pessoas vai precisar de internação, das pessoas que contraiu o coronavírus.
nós até 22 vezes por hora tocamos o rosto, como boca, nariz e olhos. Não subestimar a doença, lavar com água e sabão, lavar as mãos até o antebraço, evitar conversar em aglomeração. O prefeito vai baixar um decreto para os estabelecimentos comerciais e públicos ter álcool gel. Acima de 60 anos é mais suscetível ao vírus, de 20 a cada 100. Então, quando a pessoa tiver tosse, febre, falta de ar, então a pessoa está suscetível a estar com o coronavírus. O transporte público também nós temos que tomar cuidado, que exigir que a empresa lave os carros, como está sendo feito em São Paulo, com água sanitária, todos os dias, né, para desinfecção. O vírus pode ficar incubado por 14 dias e cada pessoa pode repassar para 2 ou 3 pessoas. E o pico da pandemia por 3 meses. Então, aí eu gostaria, vereador Zambrana, através desta minha fala, eu tenho certeza que o senhor tem o conhecimento também, né, como dentista, né, que eu tenho certeza também que várias medidas para os dentistas, médicos, né, o hospital cortou várias atividades, principalmente as pequenas cirurgias, e gostaria de esclarecer aqui para nós, né, para quem está nos assistindo, os cuidados e como que é o grau dessa pandemia que pode chegar à nossa cidade. Não temos casos ainda aqui registrados, vereador Renato, mas essa doença ela vai chegar, né? Então, prevendo que ela vai chegar. Então, os cuidados vai ser muito importante. Obrigado. Vereador Wilson. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Muito aplausível todas as opiniões ouvidas do vereador Marcelo Kraus, minha hipoticidade. Eu acho um momento muito delicado, muito frágil a nossa cidade e toda a região que estamos passando. Eu acho que, nesse momento, a atenção maior será dada a gente e às pessoas que nos assistem, né? Que vêm nos gabinetes, tudo. Então, nesse momento, eu peço a todos os meus colegas, os gabinetes, assessores de imprensa, aqui também, para os assessores jurídicos, que a gente falar numa voz só, numa linguagem só. Se o momento é de delicadeza e prevenção, no momento, nós estamos trabalhando no momento preventivo, né? De evitar o contato dessas doenças que vêm através de uma pessoa ou outra. Então, vamos tomar um caminho, eu peço ao senhor presidente, a cada um de vocês, que nós todos tomássemos um caminho. Você, um gabinete eu vou receber, outro gabinete, eu não vou receber, eu vou receber. Então, as pessoas, elas podem tomar, então, né, a gente tem que ter um cuidado delas não tomar um caminho, fulano me recebeu, o outro não quer receber, um quer, o outro não quer. Então, a gente procurar, a gente falando uma linguagem só, num sentido de voz só, nós se unir no sentido de prevenção, né, da doença, que quem que é o maior prejudicado são as pessoas. Então, eu quero que vocês sejam bem coerentes nessas opiniões, cada um de vocês, até passar esse momento, esse pico de hoje até o dia 30 de março, ou se não orar a Deus, pedir para que isso resolva mais logo possível. Então, para que as pessoas não sejam contaminadas, ou trazer ou levar a contaminação. Não adianta colocar o gel lá na porta, se a pessoa entra, chega aqui, tem um ar-condicionado, a maior contaminação está aqui no ar-condicionado. Se o vírus estiver aqui, já está rodando aqui dentro tudo, não adianta. Tem que ser inteligentes e coerentes e unir as forças. Não é mesmo, gente? Nós todos, né, Marcelo? Não adianta. Passa lá, passa o alquim, entra no quarto, tem ar-condicionado. Aí chega no gabinete, fala com o outro fulano, já contaminou tudo, não adiantou o álcool lá. Então tem que tomar uma linguagem igual, todos. Tomar uma iniciativa, se é preventivo, é um trabalho de prevenção, vamos fazer um trabalho de prevenção, evitar, então, contato ao público, vamos trabalhar pelo meio de comunicação telefônica, então, assim, estamos evitando o risco das doenças. Eu espero que vocês me entendam e que todos que estão me ouvindo entendam isso daí. Sendo que está sendo tomada medida até nas igrejas, né? Não está suspensos, já que está todo numa união só, todo mundo vai ter que tomar esse cuidado, está suspenso todos o que é em conjunto sendo suspenso. Então, eu espero que todos entendam a minha explicação e vamos seguir em frente, com Deus na frente. Vamos ouvir agora o Dr. Kenner Maia. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Já está bem evidente aí, que todos sabem, né, um meio de transmissão, que é através da via respiratória, através de gotículas, fala, torre, espirro.
Então, senhores vereadores, creio que essa discussão nossa ela tem que ser bem evidente e decidida, por quê? Os maiores prejuízos, né, são para as pessoas idosas e que doenças crônicas e imunodeprimidos. E aqui nessa casa nós temos pacientes assim, né? Nós temos funcionários idosos e imunodeprimidos. Creio, então, que devemos tomar essa decisão, que essa casa fique restrita ao atendimento público, de uma maneira geral, fica aqui a critério do presidente, mas essa é a decisão mais correta. Todas as pessoas, nós estamos pensando que alguém possa transmitir a nós, mas nós temos que saber que nós podemos estar transmitindo também a quem vem aqui. Então, que possamos tomar essa decisão correta, concreta, é por tempo determinado, de 17 a 31, podendo ser ou não prorrogado, e que possamos ser bem criteriosos nessa decisão. Não há dúvidas, não há por que alguém atender de determinada maneira e outro não. Então, que possamos aí ser bem duros nesse momento, tá? Que é um caso importante de um vírus que surgiu e vem alarmando a população mundial. Então, eu espero que a decisão dos senhores seja pela a limitação do atendimento dessa casa ao público, por eles e também por nós, em respeito àqueles que aqui trabalham, porque temos aqui pessoas que podem contrair o vírus e, com isso, ter repercussões negativas aí na sua saúde. Ok? Uma boa noite e obrigado. Doutor Ricardo Zambrana, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Muito boa noite, vereadora Mônica, demais colegas. Eu acho que as orientações diversas já foram bem feitas, realizadas pelos diversos sanitaristas do nosso país e do mundo. Todos os segmentos, todos os setores têm trabalhado com essa situação, ou seja, diminuindo suas atividades, evitando aglomerações. Hoje mesmo eu fiquei sabendo que o judiciário da nossa cidade também reduziu ou paralisou suas atividades para que não houvesse reuniões com pessoas que pudessem transmitir. Então, já foi bem colocado aqui toda essa parte. Eu acho importante só uma situação em relação a esses itens que foram colocados aí. Uma sugestão é incluir, primeiramente, na votação, a limitação das viagens também, senhor presidente. Ou seja, ver na casa quais são os vereadores que são da opinião para incluir a limitação das viagens também dentro desses itens. E aí, então, votar esse bloco todo. Não só votar esses itens que estão aí, que falta a condição das viagens também. Em relação às colocações do vereador José Maria, eu acho assim também preocupante, vereador, a situação não só da questão do coronavírus, como a situação da dengue na nossa cidade. É vergonhoso, é realmente impressionante como a gente não escuta o prefeito falar, ou o secretário de saúde falar, a situação de desestruturação do setor de endemias da nossa cidade, elevando a nossa cidade à segunda cidade no sul de Minas em caso de dengue, que também mata. Então, a falta de ações da Prefeitura Municipal, a falta de ações da Secretaria Municipal de Saúde tem penalizado demais a nossa população. Então, isso realmente nós temos preocupação, essa prevenção tem que ser feita, porque a nossa Santa Casa está fechada, a clínica médica do Hospital Escola está fechado e esses 15% a 20% de internações não vão poder ser feitas lá. Nossos postos de saúde estão sem médicos e quando nós vamos nos postos de saúde, está abarrotado de pessoas esperando 1, 2, 4 horas para atendimento. Então, essa preocupação a Prefeitura Municipal tem que ter de agir também para solucionar esses problemas. Se as festas e shows foram adiados, minha sugestão é que deveriam ser cancelados para utilizar recursos para resolver essa situação. Eu concordo, senhor presidente, e peço realmente que o senhor possa incluir na votação inicial a condição de que as viagens sejam realmente deixadas de ser realizadas por esse período também, além das questões de atendimento. Embora realmente as pessoas tenham atendimento às vezes necessários, mas elas poderão fazer contatos e aí então uma situação mais fácil para atender deve ser feita. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Vladimir dos Santos. Senhor presidente, nobres vereadores,
público que nos acompanha, eu também concordo plenamente com os pontos aí que estamos colocando e foram colocados pelo presidente. Eu só acho que a questão da visita aqui à Câmara, ela poderia seguir mais ou menos o que o vereador Molina propôs, um pré-agendamento ou uma certa estrutura, para que houvesse esse contato, sim, quando a pessoa precisasse, mas de uma forma agendada, porque eu acredito também, como outro nobre vereador falou, muitos estarão nas dúvidas também, né? Poderão estar procurando aqui os nossos gabinetes e acho que de uma maneira agendada poderia estar acontecendo. Também concordo plenamente com a questão das viagens, sim. Eu acho que é um momento que se está propondo para que fique em casa, que haja um contato mais familiar nesse sentido, para prevenção. Eu acho que as viagens, nesse momento, também poderiam ser colocadas aí em votação, para que, nesse momento, também fosse, não fosse permitidas as viagens nossas aqui, dos vereadores. Acho que poderia ser colocado aí até em votação, item a item. Seria uma ideia minha para que a gente não votasse coisas aí que estão num pacote que um ou outro não iria concordar. Chegou aqui para mim mais uma opção, como chegou, vou passar para vocês. Nós fazermos o uso do carro, a qual vamos estar em contato com o motorista e, de repente, chegar até algum lugar onde tenha pessoas vulneráveis. Então, chegou também aqui essa opção de deixar os carros parados por esse tempo. Mas vai tudo para votação daqui a pouco. Vereador Fabrício. Senhor presidente, eu volto a falar, a situação foi como o vereador Molina até colocou o gráfico. Vamos evitar esse pico. Eu sei, nós recebemos pessoas no gabinete, a gente sabe da dificuldade, mas eu acho que o mundo inteiro está comovido, o Brasil inteiro está lutando por isso. A situação é drástica, coisa, mas é simples. E a fase do vírus, todo mundo sabe que está num momento que todo mundo tem que usar a quarentena. O doutor Kenemai acabou de falar aqui, falou assim, que a decisão mais correta seria realmente interromper os atendimentos. Eu acho que isso não... Hoje em dia todo mundo tem rede social para fazer isso. Essa é a minha opinião. Se der para colocar em votação, se a votação do plenário for superior, aí eu sou totalmente favorável. Se essa votação aqui, o que a gente decidir aqui for o que a mesa diretora tomar a providência, eu sugiro que entre em votação, mas eu quero deixar bem claro que estamos numa situação, sim, de risco. Senhor presidente, só para somar a fala do vereador Fabrício, a Assembleia Legislativa e também o Senado e a Câmara também estão adotando essas medidas de não atender o gabinete e atender em casa os assessores parlamentares, através de um grupo, fazer esse atendimento nas suas residências. Senhor presidente, só uma última observação. Parece que quando o senhor leu aí, eu não sei se eu ouvi certo ou errado, audiências públicas serem realizadas, mas sem o público. Aí eu acho que seria não ter audiência pública, né? Então tá certo. Sim. Reunião ordinária sem as comissões, agora a audiência... se tiver alguma audiência pública já marcada, suspenda até que acabe tudo isso. Isso, né? Ela vai... Senhor presidente, as reuniões de comissões, com a presença de convidados, só a comissão? Só a comissão. Só para deixar esclarecido. Só a comissão. Perfeito. Mais alguém gostaria de usar a palavra? Então vamos... Senhor presidente, não, sobre a reunião da comissão, por exemplo, só para me esclarecer, o vereador José Maria perguntou para o senhor, mas a reunião da comissão, que precisa do apoio do secretário, por exemplo, o secretário não vai poder vir? Sem convidados.
Só a comissão vai decidir o assunto? Fica a critério de vocês prorrogar essa. Se caso tenha que ter o secretário, prorroga para depois da quarentena aí. Senhor presidente, Certo? então só tirar minha dúvida também, que há uma situação onde a Comissão de Saúde deve me receber. Eu, sendo vereador, pode haver normalmente, então? Eu não entendi. Há uma reunião, então, só para tirar a dúvida, há uma reunião da Comissão de Saúde, onde a Comissão de Saúde vai me receber. Sendo vereador, não há problema, então? Só uma informação. Essa reunião que o senhor refere, provavelmente é que foi marcada para o dia 25. Sim. Com a presença do secretário e seus assessores. Sim. Por orientação aqui, não haverá essa reunião Não, senhor com os presidente, convidados. mas aí, nesse caso, aí o presidente da Comissão de Saúde, na verdade, eu não preciso dos convidados. A reunião é minha para com os senhores. Não é um questionamento nem para o secretário, não é um questionamento para ninguém da Secretaria de Saúde. O meu questionamento é a comissão. Aí é uma dúvida realmente que eu teria. Eu penso que se fosse um convidado de fora, não. Mas como o senhor já está aqui dentro, já está familiarizado, né? Muito obrigado, já então. está dentro do ciclo. Agradeço, Deixa então. eu só dar uma informação que nem eu sei dessa reunião que o senhor vai participar. O senhor foi convidado a participar da reunião junto com o secretário de Saúde. Não, senhor. Eu não pedi pauta para isso. Eu não entendi. Eu encaminhei para o senhor um ofício. O senhor lê a reunião, o senhor vê o áudio, o senhor foi convidado a participar. Sim, mas se como presidente eu cancelar a reunião, o senhor vai participar como? Vamos então para a votação? Só para deixar um esclarecimento aqui, para não haver Senhor dúvida. presidente, só me permite só aqui deixar a informação, as aulas da rede pública e particular estarão suspensas de 19 a 23 de março. O prefeito municipal baixou através do decreto. Então, de 19 a 23 de março, as aulas da rede pública e particular estão suspensas. E no domingo, dia 22, vai ter uma reunião com os diretores das escolas para a prorrogação da paralisação dessas aulas. Perfeito. Senhor presidente, só para finalizar o esclarecimento, aqui novamente ao presidente Kenner, que, na verdade, eu já encaminhei 2 ofícios ao senhor, pedindo que a reunião minha com a Comissão de Saúde para acompanhar denúncias referentes à Secretaria Municipal de Saúde, que eu mesmo as fiz ou as mesmas estou acompanhando. Então, não há ninguém, não há necessidade de nenhum convidado, presidente. Então, por isso que eu perguntei, só para esclarecimento ao senhor mesmo, da condição de eu poder vir, estou à disposição de o senhor me receber aqui na Comissão de Saúde, juntamente com os outros membros, como o Jorge Andrade e acho que o vereador Wilson. Então, eu só estou gravando, registrando aqui, como membro interno, para que possa me atender, já que faz, acho que uns 4 ou 6 meses que eu pedi essa reunião e até agora não consegui marcar. Muito obrigado. Bom, vamos então a... Mais algum vereador gostaria de usar a palavra? Tranquilo? Senhor presidente, eu sei que o pessoal está assistindo aqui. Como é muito assim, depois da manhã, a nossa reunião, já comunicando, então, que nós vamos fazer reunião só com a nossa Comissão do Meio Ambiente e Agricultura, é uma reunião importante que estava marcada, então já tirando aí presença dos secretário do Meio Ambiente, secretário da Agricultura, a Jaqueline, já deixando aí que só a comissão vai reunir nessa quarta-feira, às 3h30 aqui. Perfeito, comunicado. Mais alguém? Então vamos à votação. A votação da sugestão em suspender a presença do público nas sessões ordinárias, extraordinárias e nas reuniões de comissões. Os vereadores que concordam, então, em suspender, permaneçam como se encontram. Então, está suspensa a presença do público nas reuniões. O segundo item, suspender as atividades em grupo da Escola Legislativa, Parlamento Jovem, Câmara Mirim, Câmara Coral, bem como qualquer curso, palestra ou reunião que estiver agendado. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Então, está em acordo. O terceiro item, controle ao atendimento da população para o acesso aos gabinetes. Os vereadores que concordam em continuar recebendo as pessoas no gabinete permaneçam como se encontram. Ok, presidente, só um minuto.
os vereadores que concordam em continuar atendendo as pessoas no seu gabinete ficam como se encontra. Os que concordam. Quem não concorda, levanta. Tá. Secretário, conta aí para nós. O senhor quer de novo a pergunta? Os vereadores que concordam. Em quê? Em não atender as pessoas. Misturei? E deu para entender? Os vereadores que concordam em não atender as pessoas no seu gabinete ficam como se encontram. Não, o senhor mudou a pergunta que o senhor fez. Senta todo mundo, vamos lá. Senhor presidente. Por favor. Faz a pergunta, então. Houve uma alteração na forma como o senhor fez a pergunta. Faz a pergunta, então. A pergunta, vamos lá, a pergunta seria o seguinte: foi proposto que nós não atendêssemos no gabinete mais. É isso que eu falei. Mas aqui na primeira vez o senhor fez invertido. Por isso que alguns levantaram. A ideia, então, vamos lá, vamos na proposta. Aqueles que concordam que o gabinete fique praticamente fechado e não atender o público para evitar, permaneça como se encontra. Agora, quem quer que atenda vai ter que levantar. Então vai ficar fechado. Vai ficar fechado. A Então maioria... vai ficar suspenso os atendimentos dos gabinetes. Dos gabinetes. Mas os assessores trabalham normalmente, por telefone, por e-mail. Só esclarecimento, por favor. Tudo bem, eu fui derrotado. Mas se alguém parecer com doença, eu mando para quem? Eles vão me procurar. Não entendi. Eu tenho que mandar para o presidente. Para a mesa. Não, eu também não posso atender. Isso, não. Não pode, mas eles vão Durante a procurar. quarentena. Vereador Jorge Jorge, Andrade. Isso aqui vai ser suspenso. Não vai ser fechado a porta, não vai colocar. Senhor presidente, Não, vai ser colocado um aviso, lá na porta. Senhor presidente, o senhor me permite uma sugestão ao vereador? Entre em contato com o senhor Sugestão ao vereador. vereador. Alguém vier no gabinete, procurar o senhor no gabinete, deixa uma sugestão para a recepcionista, para ela fornecer o telefone do senhor. Aí a pessoa vai ligar para o senhor e o senhor vai ver. Dentro do gabinete o senhor não pode atender, foi decisão da maioria. Mas o senhor pode marcar num café do Vadinho para encontrar com a pessoa, na casa dele, pegar o endereço, pegar o telefone da pessoa e ligar novamente. Quer dizer, aí o vereador usa de outros meios sem ser a casa. Então acho que fica mais fácil resolver dessa forma. Aí eu tenho que pôr para ele saber tudo qual foi a decisão. É só deixar bem claro. Da Câmara. Então, Vereador, 14 dias. Menos Jorjão. Vereador Jorge, deixar bem claro, vai deixar bem claro que ninguém vai deixar de exercer o cargo de vereador. Nós só estamos evitando o espaço Câmara. Só isso. Não vai estar fechado. É só o fluxo de pessoas, todo mundo está fazendo isso, gente. Pelo amor de Deus. Então, Perfeito. O quarto item. Os vereadores que concordam em dispensar os funcionários, Jesus e Leandro, por baixa como é que é? Imunidade. Os vereadores que concordam, tem que ver se eles querem também, né? Mas como é que nós vamos fazer, se eles não quiserem? Senhor presidente, uma sugestão quanto a isso, eu acho que o senhor poderia consultar o jurídico, né? Eu acho que deve consultar o jurídico, realmente, porque é uma questão trabalhista. Verdade. Né? Eu acho que a mesa diretora pode até tomar essa definição depois, mas deve ser consultado o jurídico. Tá, então vamos deixar esse item para a gente consultar. Bem colocado. Em questão... Só questão para saber, os vereadores aqui, eles aprovam que seja... Não, mas, Fabrício, eu acho que assim, a consulta do jurídico. Eu estou até colocando, isso é uma autonomia do presidente. Eu acho que ele deve consultar o jurídico. Ele não precisa nem passar pelo plenário, a autonomia dele. É que todos aqui, a autonomia do presidente, ele está sendo conivente com o plenário. Exatamente. Todos ele que manda, não somos nós. Ele está colocando o plenário para discutir, é uma coisa. Ele está dando essa oportunidade. Tudo bem, mas senhor presidente, eu sou idoso também aí. Sou idoso também. O idoso não é para ficar em casa? Então, aí eu vou ficar em casa também. Aí.
Posso? O jurídico, né? As exceções são complicadas. Eu vou consultar o jurídico, mas eu gostaria assim, de deixar mais ou menos os que concordam, caso o jurídico diz que é legal, até no caso de ser idoso, né, eu ainda demora um pouquinho, né? Até nesse caso, os que concordam, então, em afastar esses meninos por algum tempo, permaneça como se encontra. Então, tá bom, dependendo do jurídico. Obrigado pelo menino. Presidente, só uma observação, aí fica até meio incoerente a situação. Se nós já estamos evitando que as pessoas adentrem aqui a casa, então os funcionários vão trabalhar de maneira isolada, né? Até para a gente pensar isso, nós já estamos restringindo o acesso de pessoas aqui dentro. Então significa que vereador Joel, podem trabalhar, né? Eu sei, vereador Joel, mas como o Dr. Kenner falou, existe o contrário. Ele estando aqui, ele é bem propício de... Então, ele pode trazer de fora para dentro da Câmara e passar para todos os outros. Então, é uma questão só de consciência. Eles são pessoas que podem... eles são os primeiros os mais vulneráveis. Então, quer dizer, o vice-versa também é importante. Mas assim, Fabrício, qualquer um de nós pode trazer, porque nós vamos estar envolvidos na sociedade e vindo para cá da mesma forma. Vamos lá. O quinto item é suspender as viagens do dia 17 ao dia 31. Os vereadores que concordem em suspender a viagem, lembrando que já temos portaria feita para a viagem amanhã. Eu que estou indo. É que eu já assumi compromisso lá, já fiz contato hoje, não sabia, certo? Já está tudo reservado, então... Aí fico numa situação difícil de última hora para tomar até a providência para sair de madrugada. O senhor poderia abrir essa exceção, presidente? Não entendi. Essa exceção poderia abrir, porque... Já está agendado. Está agendado, o vereador não sabia dessas decisões que seriam tomadas. E só para deixar bem claro, o vereador Jorge está viajando justamente com o funcionário Gelos. Não, acho que é Lucinho, acho. Acho que é o Lucinho. Mudou? Não, o que me colocaram foi isso. Trocou, então tá. Eu acho que é o Lucinho. Tá certo? Então tem essa exceção. Tá bom? Senhor presidente, eu sugiro votar a regra geral e, na sequência, a gente analisa a exceção. Eu acho que não deve haver exceção. Então, vamos na regra geral. Os vereadores que concordem em suspender as viagens permaneçam como se encontram. Tá. Então, dentro dessa possibilidade de que todos concordaram, está suspenso. Agora, dentro do Jorge Andrade, que já estava agendado, vocês concordam em abrir essa regra? Classificação. Eu não concordo em abrir exceção, senhor vereador. Não é nada contra a sua pessoa, pelo contrário. Não, imagina se fosse. Pelo contrário. Para o bem do senhor, nós estamos falando em prevenir de situações de perigo. O senhor vai viajar para um grande centro, tem o risco para o senhor, em primeiro lugar, e depois, caso o senhor adquira, para todos que vão receber o senhor de volta em Itajubá. Então, pensa bem, eu penso que nós estamos votando uma regra e essa regra não deve haver exceções. O estudo é porque já está agendado, o risco todos nós correndo lá como aqui, certo? Agora, eu tenho compromisso sério. Agora, me define-se agora para me arrumar uma passagem de ônibus para mim ir aonde? Se eu tomasse essa decisão, eu tinha tempo de prevenir isso. Eu não tenho tempo para prevenir isso. E outra coisa, não é privilégio, por exemplo, não. Dá uma parte, vereador. Nós tivemos um evento aqui com a população. Nós votamos uma situação com uma regra já também quebrada. Então, eu acho que o que tá definido tem que ficar definido. Agora, a questão dele é uma questão... Se fosse minha, eu queria muito que vocês cooperassem. Então, fica suspenso com exceção do senhor que está marcado. Tá certo? Vamos lá. E o sexto item é tomar bastante precaução, né?
O sexto item. Gente, vamos lá. O sexto item que chegou aqui para mim agora é o seguinte: o uso do carro da Câmara para evitar o contato com o motorista e, dependendo de onde for, chegar a pessoas vulneráveis. Quer dizer, pode tanto levar para a pessoa quanto trazer também. Então, os que concordem em suspender os carros, deixar os carros paradinhos na cidade. Os que concordam, permaneçam como se encontram. Só um detalhe, é que às vezes a própria diretoria legislativa usa o carro para levar alguma decisão da Câmara Municipal para a Prefeitura. Então, o carro oficial, eu acho que, às vezes, administrativamente, ele precisa ser usado. Então, e mais um item, senhor presidente, eu acho que, no seu caso, por exemplo, que tem que ter essa ressalva, o caso do presidente, que às vezes precisa fazer alguma... Então, dependendo, Joel, do que vocês votarem, é somente por uma extrema necessidade o carro sai. Sim, mas eu entendo isso que o vereador Joel colocou também. O senhor tem a prerrogativa da necessidade de utilização, o senhor é o presidente, representante nosso, e definir, inclusive, essa condição de administrativa da necessidade. Tá, então fica a presidência e diretorias, caso precise, a critério. Perfeito. Inclusive, senhor presidente, para viagens fora. Acho que o senhor tem que ficar fora dessa questão. Mas... Por uma questão, vamos supor que precise ter vai ter uma reunião em Belo Horizonte para tratar dessas questões. Mas só se for muito necessário, aí eu irei. Aí tem que dar o exemplo também. Eu acho que eu vou preferir, apesar de eu não ser idoso, viu, Santi? Eu não sou idoso ainda, não, mas eu vou prevenir esses dias. Só se for muito necessário, viu, vereador Joel? Se for muito necessário, aí é diferente. Verdade. Tá certo. Gente, eu quero agradecer a todos a colaboração aí das propostas, lembrando que essas medidas se darão entre os dias 17 a 31 de março de 2020, até segunda ordem. Vamos passar agora a ordem, o grande expediente. Com licença. Senhor presidente, a minha eu retiro, porque eu não vou repetir o assunto que eu coloquei na hora lá, que é a questão do hospital. O primeiro inscrito, vereador José Maria. O segundo é José Vladimir dos Santos. Terceiro, Carlos Molina. Então, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos, a presença de Deus, e dou por encerrado os trabalhos desta reunião ordinária.